Você já enfrentou um momento em que o mundo parecia se equilibrar à beira de uma decisão, deixando-o sem fôlego e perplexo? A vida nos apresenta opções, bifurcações na estrada que podem mudar nosso destino para sempre. Mas, no meu caso, a escolha nunca foi minha. Em vez disso, foi da minha mãe, e sua decisão me deixou encalhado nas margens da traição. Meu nome é Lily, e, aos 26 anos, me encontro na encruzilhada da minha vida, refletindo sobre uma jornada definida por laços familiares fraturados e um amor inesperado que se tornou minha graça salvadora. Deixe-me contar a história que me trouxe até aqui, começando com um momento crucial em que uma família dilacerada escolheu lados e meu coração foi pego no meio. Do lado de fora, minha família pode ter parecido comum, pitoresca, até. Mas sob a superfície havia uma intrincada tapeçaria de relacionamentos tensos que acabariam por me fazer questionar os próprios laços que deveriam me proteger. Meus pais se divorciaram quando eu tinha apenas 2 anos, deixando uma jovem aos cuidados de uma mãe que mais tarde enfrentaria uma escolha que nenhum pai deveria ter que fazer, entre sua própria filha e sua enteada tóxica, Shannon. Quando mamãe se casou novamente, trazendo Shannon para nossas vidas, eu, uma criança ingênua, esperava por um vínculo fraternal. No entanto, Shannon provou ser mais mortal do que encantadora, com manipulação escondida sob sua fachada inocente. Crescendo, seus jogos sutis causaram estragos em minha sensação de segurança, cada comentário astuto e acidente orquestrado destruindo a base de confiança e afeto que eu desejava desesperadamente construir com minha mãe. De repente, chegou o dia em que meu mundo foi dividido em dois. Era uma manhã fria de outono quando me peguei arrumando meus pertences, a escolha de minha mãe ecoando como um vento gelado. Lily, você só precisa ir embora por um tempo. Shannon precisa de mim agora. Com essas palavras, fiquei à deriva, deixado para navegar sozinho pelos mares tempestuosos da vida. Mas nesse vazio de abandono, a esperança floresceu inesperadamente. 4 anos atrás, em uma plataforma digital onde as conexões brotam em lugares improváveis, conheci Alex. Ao contrário de qualquer outro, Alex era um farol de calor e compreensão, uma alma gentil que via o verdadeiro eu em meio ao caos. Nossa conexão foi imediata, tão palpável quanto o abraço do sol em um dia de inverno. Desde a primeira mensagem até incontáveis momentos compartilhados, parecia que o destino havia entrelaçado nossas vidas com fios mais fortes do que qualquer decepção familiar. Alex se tornou meu santuário, seu apoio inabalável um bálsamo para meu coração ferido. Aqui, finalmente, estava um indivíduo que nunca vacilou e nunca abandonou. Ainda assim, a vida tem uma maneira de testar a resiliência, lançando obstáculos inesperados que devemos navegar. Assim que as sombras das traições passadas começaram a desaparecer, novos desafios surgiram. Meu noivado com Alex, antes um prenúncio de felicidade, tornou-se um ponto crítico em uma teia emaranhada envolvendo carreiras e a demissão inesperada de Hannah, uma conhecida próxima, pela empresa de Alex. Nos próximos capítulos, siga minha história enquanto percorro o caminho rochoso do amor, da lealdade e das ironias cruéis da vida. Esta é a minha história, o início de uma jornada que sussurra tanto de desgosto quanto de cura, uma prova do poder de escolha e da coragem de se levantar quando os outros escolhem cair. Depois que meus pais se separaram, fui criado por minha mãe. Ela fez o possível para me dar uma vida boa, mas era evidente que ela lutava para sobreviver. Quando eu tinha 15 anos, ela se casou novamente com um homem chamado Greg, e com ele veio sua filha, Amber. Amber, que era apenas um ano mais nova que eu, rapidamente se tornou o centro das atenções de minha mãe. Tentei criar um vínculo com ela, mas Amber era manipuladora, muitas vezes colocando minha mãe contra mim. Durante anos, suportei a sensação constante de ser um estranho em minha própria casa. O foco inabalável de minha mãe em Amber tornou-se mais evidente quando fiz 18 anos e decidi me mudar para a faculdade. Achei que alguma distância melhoraria meu relacionamento com minha mãe e consegui fazer isso funcionar durante a universidade. No entanto, quando me formei e tentei voltar para casa, minha mãe deu um ultimato de partir o coração: era eu ou Amber. Naquele dia, fiz as malas e saí, sabendo que estava totalmente sozinho. Apesar disso, consegui um emprego decente na cidade, onde conheci Jeff. Desde aquele momento, há 4 anos, Jeff tem sido minha rocha. Nós clicamos instantaneamente, ligados por problemas familiares semelhantes e valores compartilhados. Nosso relacionamento floresceu com o tempo, e ele rapidamente se tornou a única constante verdadeira em minha vida.
Jeff, com sua risada contagiante e apoio inabalável, trouxe uma luz ao meu mundo que eu nunca havia experimentado antes. 2 meses atrás, ele me pediu em casamento da maneira mais inesperada. Estávamos em uma escapadela de fim de semana para uma cabana aconchegante nas montanhas, cercada por nada além de natureza e serenidade. Sob o céu estrelado, enquanto nos sentávamos perto da lareira compartilhando nossos sonhos futuros, Jeff se ajoelhou e me pediu para ser seu parceiro para o resto da vida. Parecia que a culminação de tudo o que eu sempre quis. No entanto, em meio à alegria de nosso noivado, a turbulência estava se formando em outra parte da minha vida. Meu passado, aparentemente enterrado há muito tempo, colidiu com o meu presente. Você vê, Jeff trabalha para uma empresa financeira respeitável e, coincidentemente, o marido de Amber, Ryan, também trabalhava lá. Era uma questão de tempo até que seus caminhos se cruzassem no mundo profissional. Desconhecido para Jeff e para mim, Ryan estava sob investigação por vários casos de má conduta na empresa. Jeff, sendo um dos auditores éticos da empresa, fez parte da equipe que analisou o caso de Ryan. Após várias semanas de escrutínio interno, a empresa decidiu rescindir o contrato de trabalho de Ryan. A decisão foi puramente baseada em fatos e regras, mas Amber acreditava que era pessoal e de alguma forma orquestrada por mim. As consequências foram rápidas e severas. Amber me acusou de usar Jeff para se vingar dela pelos anos de miséria que ela me causou. Até minha mãe se juntou, convencida de que eu tinha uma vingança contra minha meia-irmã. Não ajudou em nada quando a notícia se espalhou em seus círculos sociais, fofocas ligando os dois relacionamentos desnecessariamente. A ironia da situação não passou despercebida, uma vida que eu pensava ter deixado para trás estava me arrastando de volta. Tentei raciocinar com minha mãe, na esperança de preencher a lacuna que parecia aumentar a cada dia. Mas cada telefonema terminava em lágrimas, cada mensagem ficava sem resposta. Foi exaustivo, e ainda assim Jeff ficou ao meu lado em todas as tempestades emocionais. Ele segurou minha mão, lembrando-me de que a verdade acabaria por vir à tona. Ele foi meu encorajador constante, defendendo nossa integridade sem hesitação. A jornada foi tumultuada, pois oscilei entre sentimentos de raiva, traição e profunda tristeza. No entanto, apesar de tudo, entendi algo profundo: eu continuaria, valorizando minha nova família e construindo uma vida centrada no amor, honestidade e respeito mútuo. No final, meu relacionamento com Jeff só ficou mais forte. Aprendemos a navegar pelas complexidades de nossos respectivos passados, tornando-nos mais resilientes como casal. Além disso, nos deu coragem para enfrentar quaisquer desafios que a vida colocasse em nosso caminho. Enquanto planejamos nosso casamento, não posso deixar de refletir sobre o quão longe cheguei. A garotinha lutando para encontrar seu lugar em uma família desfeita nunca teria imaginado alcançar a liberdade pessoal e emocional. Mas aqui estou eu, pronto para abraçar o futuro de braços abertos, sabendo que tenho alguém que me ama incondicionalmente ao meu lado. Embora velhas feridas possam permanecer delicadas, escolhi me concentrar no presente, canalizando minhas energias para nutrir os laços que realmente importam. A vida tem um jeito de nos surpreender, nos enredando em teias de caos apenas para nos levar a alegrias inimagináveis. Enquanto estou ansioso para começar este novo capítulo com Jeff, estou cheio de um renovado senso de esperança para o que está por vir. Certamente. Aqui está a terceira parte da história de Ainsley, com foco em revelar elementos temáticos mais profundos relacionados à dinâmica familiar e ao crescimento pessoal. Ainsley estava no beco mal iluminado do lado de fora de sua cafeteria favorita, a brisa fresca da noite brincando com os fios de seu cabelo. Ela sempre encontrou consolo aqui, com o aroma reconfortante de café acabado de fazer flutuando no ar, um forte contraste com a turbulência que muitas vezes envolvia sua vida doméstica. Sua mente vagou para o dia em que seu mundo virou de cabeça para baixo, quando sua mãe, Rebecca, escolheu ficar do lado de Savannah, sua meia-irmã manipuladora, em vez de sua própria carne e sangue. Durante anos, Ainsley suportou os comentários mordazes e os esquemas dissimulados inventados por Savannah, enquanto se esforçava para ganhar um lugar no coração de sua mãe. A família deve ser um porto seguro, ela disse a si mesma repetidamente, tentando acreditar nas palavras. Mas morar em uma casa que parecia mais um campo minado ensinou-lhe uma realidade diferente. Quando o pai de Ainsley, Ethan, foi embora quando ela tinha apenas 2 anos, tudo mudou. Sua mãe se casou novamente quando Ainsley tinha 6 anos, trazendo Savannah e seu pai, Greg, para suas vidas.
Ainsley lembrou-se da sensação desconfortável que tinha naquela época, a maneira como os olhos de Savannah rastreavam cada movimento que ela fazia, como se mapeassem seu território. Rebecca havia prometido a Ainsley que este seria um novo começo e, ansiosa por um sentimento de pertencimento, ela se permitiu ter esperança. Mas com o passar dos anos, Ainsley percebeu que era apenas uma intrusa na nova família de sua mãe. Muitas vezes ela se perguntava se Rebecca realmente a amava ou se ela era simplesmente um peão no jogo complexo que Savannah jogava com precisão habilidosa. A cada passo que Savannah dava para isolar Ainsley, um pedaço de Rebecca o seguia, deixando Ainsley na sombra fria de uma rivalidade entre irmãos que ela nunca havia pedido. Havia uma pessoa, no entanto, que nunca vacilou em seu apoio a Ainsley, Jeff. Quando a vida se tornou insuportável em casa, foi Jeff quem lhe ofereceu uma tábua de salvação, insistindo que ela merecia melhor. O amor não deve doer, disse ele em uma tarde chuvosa enquanto se sentavam enrolados em um cobertor em seu sofá, observando as gotas correrem pela janela. A memória do encorajamento inabalável de Jeff foi o que manteve Ainsley quando Rebecca finalmente tomou a decisão de ficar do lado de Savannah em uma reviravolta cruel do destino. Agora, noiva de Jeff e traçando seu próprio caminho, Ainsley se viu ruminando sobre os relacionamentos que a moldaram. Ela aprendeu a diferenciar entre o amor nascido da obrigação e o amor que floresceu da afeição genuína e do respeito mútuo. E embora ela tivesse perdoado sua mãe anos atrás, as cicatrizes do passado permaneceram, um lembrete constante da vulnerabilidade que antes fora sua companheira. Foi essa introspecção que acendeu um fogo dentro de Ainsley, uma determinação de nunca deixar sua futura família sofrer do jeito que ela sofreu. Ela resolveu nutrir um lar cheio de compaixão, apoio e compreensão, um santuário desprovido de favoritismo e conflito. Embora essas reflexões tenham fortalecido sua determinação, elas também despertaram um sentimento de empatia em relação à mãe e toda a complexidade envolvida em suas escolhas. Talvez Rebecca, com suas próprias inseguranças e queixas, tenha sido pega em uma luta que ela não conseguia compreender, muito menos controlar. Talvez ela também tenha sido vítima das circunstâncias, desempenhando papéis atribuídos a ela sem realmente entender as consequências. O ar da noite ficou mais frio e Ainsley abraçou o casaco com mais força, voltando para dentro para se juntar a Jeff. Ao entrar, ela sentiu uma sensação renovada de esperança, uma promessa de que, com Jeff ao seu lado, ela poderia criar a família que sempre desejou. Juntos, eles redefiniriam o que a família significava, garantindo que seus próprios filhos experimentassem o calor e o apoio incondicional que a iludiram por tanto tempo. Quando ela deslizou para a cabine em frente a Jeff, seu coração se encheu de gratidão pelo amor que eles compartilhavam, um amor que era deles para cultivar e proteger. Jeff sorriu para ela com aquele calor familiar que ela passou a apreciar, e ela sabia, sem dúvida, que estava exatamente onde pertencia. Pouco a pouco, a escuridão de seu passado começou a diminuir, uma prova de sua resiliência e do novo sentimento de pertencimento que ela havia descoberto em Jeff no futuro que eles estavam construindo juntos. Esta narrativa explora as complexidades das relações familiares e o processo de cura e crescimento pessoal que emerge da compreensão e da compaixão. Ao longo de alguns meses turbulentos, minha vida se tornou um turbilhão de emoções e convulsões. Meu relacionamento com Isabela, minha meia-irmã temperamental, sempre foi difícil, para dizer o mínimo. No entanto, nada poderia ter me preparado para o ultimato que minha mãe, Evelyn, havia colocado diante de mim, favorecendo Isabela em vez de sua própria filha e me deixando sozinha. Tinha sido esmagador, para dizer o mínimo, mas havia um lado bom no horizonte. Esse lado bom era Lucas, meu noivo, mas cada página de felicidade parecia coberta de sombras de conflito. Quando Evelyn escolheu Isabela, encontrei abrigo na lealdade inabalável de Lucas. No entanto, a vida tem sua maneira de introduzir reviravoltas peculiares, e parecia que o destino tinha mais uma bola curva reservada. Lucas e eu nos cruzamos em uma plataforma digital anos atrás e, desde então, nosso vínculo só se fortaleceu. Lucas era mais do que apenas meu parceiro, ele foi a âncora que me manteve com os pés no chão durante as tempestades da vida. Com ele, eu experimentei um amor inflexível e genuíno, uma raridade em um mundo que, de outra forma, parecia empenhado em testar minha resiliência a cada passo. Apesar do calor que encontrei em Lucas, minha situação familiar me afetou. O atrito entre Isabela e eu não se dissipou da noite para o dia, era como um eco que se recusava a se acalmar. Durante semanas, assombrei o apartamento de Lucas com os restos fantasmagóricos da discórdia familiar.
Doeu-me ver o julgamento de minha mãe, escolhendo as promessas vazias de unidade familiar de Isabela em vez da filha que ansiava por sua aceitação. Lucas, no entanto, foi minha tábua de salvação. Sua paciência era duradoura, sua compaixão ilimitada. Ele sempre me lembrava que às vezes as famílias são encontradas, não nascidas, e em sua família, encontrei a aceitação que ansiava há tanto tempo. Mas, como costuma acontecer, a felicidade é frágil e a vida exigiu um preço pela paz. Não demorou muito depois do nosso noivado que os meandros da vida começaram a se desenrolar das maneiras mais inesperadas. A empresa de Lucas, uma agência renomada repleta de clientes de alto perfil, estava em processo de filtragem de sua lista de clientes. O que deveria ter sido um gerenciamento de rotina surpreendentemente passou a me afetar pessoalmente quando o marido de Isabela, David, foi expulso desta lista. O que se seguiu foi um turbilhão de acusações, palavras afiadas e laços familiares desgastados. Isabela foi implacável, sua raiva se voltando para mim. Para ela, esse foi um movimento deliberado, um golpe estratégico desencadeado pelo meu noivado com Lucas. Ela viu conspiração onde não havia nenhuma, determinada a destruir uma realidade que ela não conseguia compreender. Os laços familiares que já eram frágeis agora se despedaçaram sob o peso de suas acusações. Por que você está fazendo isso para nós, Nathalie? A voz de Isabela soou com uma acusação que trazia mais mágoa do que exigência. Suas palavras eram afiadas, a descrença nelas correspondia apenas à amargura em seus olhos. Não tem nada a ver comigo ou conosco, tentei explicar. A decisão foi de negócios, ditada por critérios que nada têm a ver com nossa família. Ela se recusou a ouvir. Em sua mente, minha felicidade era uma afronta, uma prova de minha traição, em vez de uma manifestação de reestruturação corporativa normal. Sua perspectiva estava tão emaranhada que qualquer tentativa de elucidação caiu em ouvidos surdos. Lucas ficou ao meu lado durante a tempestade, mas não havia nada fácil em ver o homem que eu amava se tornar um ponto de discórdia entre mim e meus parentes. A injustiça sentida pela decisão de sua empresa era uma que ele entendia profundamente, mas não conseguia controlar, muito parecido com a maneira como maldições e descontentamento pareciam seguir o rastro de Isabela, com a intenção de assombrar a paz que construímos. Buscando consolo, contamos com o apoio da família de Lucas, um farol de calor e compreensão. Eles me abraçaram como um dos seus com o coração e os braços abertos, uma personificação de laços familiares formados não por sangue, mas por escolha. No entanto, apesar de sua bondade, a dor lancinante da fratura familiar era implacável. Com o passar dos dias, os sussurros ficaram mais altos entre nosso círculo de amigos e o ar ficou denso de tensão. Qualquer encontro casual com minha mãe ou meia-irmã era pesado com acusações não ditas e silêncio inquieto. O peso de sua ira era palpável, um lembrete duradouro do que havia sido perdido em ondas impiedosas de ressentimento. Por tudo isso, Lucas nunca vacilou. Ele gentilmente me lembrou que estávamos forjando nosso caminho, separados da turbulência do meu passado. Em momentos de silêncio, com a mão apertada na minha, a esperança foi reacendida, uma promessa de dias melhores onde o amor prevaleceu sobre as vinganças. O caminho era árduo, mas ele o percorreu comigo, um passo de cada vez, provando com cada gesto que nosso amor poderia resistir às provações que se nos apresentavam. Com o tempo, talvez a animosidade diminuísse, permitindo espaço para a cura. Até então, Lucas e eu perseveramos, elaborando nossa narrativa de felicidade em um cenário de discórdia familiar. Resolvemos valorizar os momentos de alegria, pois eles eram o testemunho mais verdadeiro do vínculo que havíamos forjado, um vínculo que nem a distância nem a discórdia poderiam cortar. Para continuar a história em sua quinta parte, vamos nos aprofundar nas interações de Lídia com sua família e como os desenvolvimentos recentes impactaram seus relacionamentos. Lídia sentou-se em silêncio na beira da cama, olhando vagamente para o telefone na mão. A mensagem de sua mãe ecoou em sua mente, cada palavra um lembrete nítido da lacuna cada vez maior entre eles. A decisão de sua mãe de escolher Alissa, sua meia-irmã, em vez dela ainda doía amargamente. A fusão entre a empresa de seu noivo e a do marido de Alissa desencadeou uma cadeia de circunstâncias imprevistas, com Lídia se encontrando, mais uma vez, no nadir de seus relacionamentos familiares. O noivado deles, compartilhado alegremente há apenas 2 meses com parabéns esperançosos, parecia uma vida inteira de distância. Jeff, seu firme pilar de apoio, ficou ao seu lado em todas as tribulações e, no entanto, Lídia sentiu uma sombra invasora de dúvida.
Será que sua felicidade veio à custa da miséria de outra pessoa? Essas reflexões foram interrompidas por uma batida impaciente na porta do quarto. Jeff entrou, seu rosto contrastando tranquilamente com a angústia de Lydia. Sua presença era um santuário, um bálsamo para a tempestade de emoções que se enfurecia dentro dela. Ele se sentou ao lado dela, puxando-a suavemente contra ele. Não é sua culpa, você sabe, Jeff lembrou-a suavemente, seu tom firme, mas compreensivo. Ele repetiu essas palavras inúmeras vezes na última semana, tentando dissipar a culpa injustificada que Lydia colocou sobre si mesma. Lydia suspirou, descansando a cabeça contra o ombro dele. Eu só queria que as coisas fossem diferentes, ela murmurou, sua voz quase um sussurro. Alyssa nem sempre foi assim. Costumávamos ser próximos, mesmo depois que nossos pais se casaram. Mas agora, ela mudou. Às vezes as pessoas se afastam, respondeu Jeff, escolhendo suas palavras com cuidado. Você não tem sido nada além de justo e solidário, LYD. As decisões que seu marido tomou refletem suas próprias escolhas de negócios. Apesar de suas garantias, Lydia lutou com a teia emaranhada de emoções e expectativas familiares. Sua mente vagou de volta aos dias despreocupados de sua infância, onde os fins de semana eram passados construindo fortes cobertores com Alyssa, tecendo imaginações sem se importar com o mundo. A realidade, no entanto, era totalmente diferente. Seus caminhos divergiram. Lydia tornou-se cada vez mais independente, assumindo o controle de sua vida e forjando seu próprio destino, enquanto Alyssa buscava validação por meio do afeto inabalável de sua mãe e da aprovação social. A fenda aumentou ao longo dos anos, aprofundada por ressentimentos e ciúmes não ditos. Seu último encontro terminou em raiva, Alyssa acusando Lydia de manipular Jeff, de buscar vingança por procuração e falha ao traduzir para PT após múltiplas tentativas.